São 7h12, nós estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso. E atenção você que ligou a televisão neste momento. Nós preparamos um resumo do que foi notícia até agora. Confira. Bebê de 5 meses que estava desaparecido desde a semana passada é encontrado. De acordo com a polícia, a mãe disse que trocou a criança por uma garrafa de cachaça. Já a mulher que cuidou do bebê explica que ela foi entregue por livre e espontânea vontade. Incêndio destrói andar de uma casa na Compensa. A suspeita é que as chamas começaram depois de um curto-circuito. Loja de eletrônicos insere aplicativo de celular para facilitar comunicação entre surdos e vendedores que não dominam a língua brasileira de sinais. Professores da rede municipal cobram transparência do Fundeb e a criação de uma CPI para investigar os mais de 100 milhões de reais destinados à educação básica. Deputados recuam e suspendem reajuste do ICMS de mercadorias supérfluas e da cobrança da inspeção veicular, anunciada recentemente pelo Detran. 2 a cada 10 brasileiros sofrem com bruxismo. Você já ouviu falar dessa doença? É um movimento involuntário que desgasta os dentes e pode causar muita dor. Uma das formas de tratamento é o desencostar os dentes. Fácil de fazer, mas difícil de lembrar. A ansiedade, estresse e tensão podem provocar o problema, que em casos mais graves pode estar ligado à depressão. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar o dentista André Felipe, dentista bucomaxilo, que está no programa para dar mais detalhes sobre esse problema. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado, bom dia, Adriane. Muita gente nem sabe que tem bruxismo, né? Porque às vezes se manifesta durante o sono. Sim, um dos principais sinais iniciais do bruxismo que o paciente geralmente nota é justamente acordar pela manhã com uma sensação cansada no rosto. Ele nota também o aparecimento de desgastes dentários, né? Como é um hábito parafuncional, é involuntário e geralmente esse hábito é desenvolvido durante a noite, essa sensação de cansaço, de dor na mandíbula, dor na face, na cabeça, dores inclusive que podem ser referidas para o ouvido, é muito comum nesse tipo de paciente e é uma queixa bem frequente. Essa dor é como se fosse um inchaço, como se tivesse levado algum tipo de pancada? Como é que a pessoa sente normalmente? Geralmente é uma dor do tipo cansada, né, que é relatada por parte dos pacientes. Imagine só, é como se você passasse a noite mastigando, então a musculatura toda fica ali cansada. E fazendo uma correlação, é como se você passasse a noite fazendo musculação, então a musculatura vai ficar fadigada e isso acontece na face. Isso pode acarretar alguns outros sintomas, como aparecimento de dores de cabeça, cervicalgias e dores que comumente são irradiadas, mas que podem ter o seu início por conta do bruxismo. E quais são as causas que estão ligadas ao bruxismo? Tem alguma questão emocional? Por que a gente começa a desenvolver esse problema? Sem dúvida nenhuma, o fator emocional está atrelado sim ao aparecimento do bruxismo, né? Os fatores são vários, é multifatorial, entretanto, não há dúvidas que o fator emocional, as tensões acumuladas durante o dia são os principais fatores desencadeadores deste hábito, né? Então, é uma forma que o organismo encontra de exteriorizar aquelas tensões, aquelas emoções que são acumuladas durante o dia, né? E geralmente, durante a noite, o organismo encontra essa forma de colocar para fora aquelas tensões. É importante o paciente procurar mudar um pouco o seu cotidiano, mudar um pouco a sua rotina, né? E procurar fazer algo que o agrade, né? Então, ouvir uma música, procurar relaxar, assistir um filme, sair um pouco daquela rotina, tentando melhorar aí a questão emocional e, consequentemente, melhorar o fator do bruxismo em si.
A gente já falou aqui algumas coisas e a gente também preparou um conteúdo sobre os sintomas do bruxismo. Vamos mostrar aqui para você aí de casa. Tem dores no ouvido, foi uma das primeiras coisas que a gente falou aqui, de cabeça, estalos na mastigação, desgaste dentário. Isso são algumas consequências justamente de ter esse desgaste, né, do bruxismo durante a noite, principalmente. Mas já vi gente fazendo durante o dia também, conversando e de repente eu começo a ouvir aquele barulhinho dos dentes. Isso, quando chega a fazer durante o dia também, é que já está no estágio avançado ou é o nível de estresse de repente que está muito alto naquele período? Não necessariamente está avançado, mas sim pode ter correlação com o nível de estresse. Como é um hábito parafuncional, é comum que o paciente desenvolva durante a noite, mas ele pode sim desenvolver também durante o dia. E uma orientação que a gente sempre passa para o paciente é de ele ter um melhor autogerenciamento. Como assim? Existe um tratamento que chama terapia cognitivo-comportamental, que geralmente é associada com o psicólogo também, né, onde a gente orienta o paciente a espalhar pequenos lembretes nos locais de maior convivência dele, no trabalho ou em casa, né, ali na pontinha do computador, dentro da bolsa, em locais de fácil acesso e visibilidade. Por quê? Porque como é involuntário, como você mesmo falou, você está aqui e pode estar se apertando ou rangendo os dentes. Mas a partir do momento em que você tem algo para lembrar-lhe disso, então você começa a ter um gerenciamento melhor durante o dia. Começa a prestar atenção, né? Começa a prestar atenção. Aquilo que passaria despercebido, agora você começa a perceber e, opa, realmente eu estou me apertando, e durante o dia fica mais fácil de controlar, né? À noite a gente não consegue fazer isso porque a gente está dormindo. Agora, além dessas dores que a gente sente no momento em que, ao acordar, ou o desgaste gradativo dos dentes, existem consequências mais graves que o bruxismo pode levar? Além das perdas dentárias que podem levar assim, nós temos pacientes com dores crônicas há anos, né? E quando a gente faz uma avaliação minuciosa, começa a tratar as dores desses pacientes, é importante nós identificarmos a causa. E, em alguns casos, a causa inicial está, sim, no bruxismo, né? Então, são consequências devastadoras, porque paciente com dor é um paciente que tem a sua atividade diária, a sua atividade laboral, inclusive, comprometida, né? Então, são pacientes que necessitam, sim, de um acompanhamento mais específico, tanto por parte do cirurgião dentista, como um auxílio terapêutico. Agora, André, para as pessoas que estão em casa, estão preocupadas agora, não querem perder os dentes, não querem ter dores crônicas, qual a solução? Existe tratamento para conseguir se livrar do bruxismo? Sim, existe sim. Inicialmente, o bruxismo noturno, nós podemos indicar a confecção de uma plaquinha, que chama placa Mil Relaxante. É importante a gente ter a consciência que a placa não é tratamento, mas sim é um paliativo inicial. É como se fosse uma moldeira? Sim, é confeccionada pelo dentista, tá? E ela tem alguns requisitos básicos que devem ser levados em consideração para sua confecção. Tem que ser confeccionada realmente pelo cirurgião dentista, tá? E essa plaquinha, ela é indicada para que o paciente utilize durante a noite, somente durante a noite, não durante o dia. E a plaquinha não é para ser utilizada para o resto da vida do paciente, e sim por um determinado período de tempo. Então, durante o dia, uma das opções de tratamento que a gente tem é essa que eu lhe falei justamente, que é a terapia cognitivo-comportamental, onde o paciente consegue se autogerenciar de uma forma melhor, né? E uma vez que ele consegue controlar melhor isso durante o dia,
mudando alguns hábitos, mudando um pouco a rotina, fatores estressantes, fatores de ansiedade, ele consequentemente vai sim melhorar durante a noite, até o ponto aí de a gente avaliar a necessidade da retirada da plaquinha. A gente, inclusive, preparou algumas dicas para você aí de casa também sobre o bruxismo. Uma, consultar o dentista com regularidade, essa é essencial não só para o bruxismo, mas para qualquer outro tipo de problema e até quando não tem problema, porque às vezes não está aparente e aí você precisa do especialista. Tente evitar apertar os dentes com regularidade. Isso é difícil, né? É aquilo que a gente falou, então tem que ter aí realmente o lembretinho, às vezes, ali no canto para que a gente consiga lembrar, né? Ou então se gerenciar de uma forma melhor durante o dia. Olha, eu acho que eu não tenho bruxismo, mas desde que eu comecei a ler sobre essa entrevista, eu estou me policiando para saber se eu estou rangendo os dentes. Tem ali o ponto 3, procurar não mascar chicletes ou morder objetos duros, como pontas de lápis e de canetas. Ponta de caneta é algo muito comum, né? Sim, inclusive tem alguns estudos que apontam até o início aí do aparecimento do bruxismo justamente com esses hábitos, né, de morder, começar a morder ali a ponta do lápis, começar a morder a ponta ali da caneta, né, a tampa da caneta. Então pode ser um indicativo inicial de que o nível de ansiedade, fatores estressantes podem estar desencadeando aí o início de um apertamento. Eu tinha esse hábito da caneta e aí para tentar me livrar dele, comprei aqueles esmaltes para não roer unhas, que eles são normalmente bem amargos, passei na ponta da caneta e era tão ruim que eu comecei a não... Perdi esse hábito justamente por conta desse esmalte. Foi a medida que eu achei para evitar, porque eu mordia até a caneta que não era minha, né? Eu pegava emprestado, de repente já era um hábito muito frequente. Sim, tudo é válido. A quarta dica é fazer exercícios. A prática regular de atividades físicas ajuda a controlar o estresse. As crises de ansiedade podem favorecer o apertar dos dentes. Sim, muito importante, né? Então, mudar um pouco aquela rotina, né? Sair um pouco daquele ambiente estressante, procurar fazer uma caminhada, arejar o sistema nervoso central, tudo isso favorece e ajuda muito aí a melhorar, minimizar a questão do apertamento, né? E em alguns casos o desgaste dentário aí ele é bem evidente e requer, além de tudo isso que a gente conversou, o tratamento clínico odontológico também, que é importante nesses casos. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Por nada, obrigado a você. Recebemos hoje o André Felipe, dentista, para falar sobre o bruxismo. E agora vamos falar de um assunto que tem despertado cada vez mais atenção nos consultórios médicos ou até mesmo nas redes sociais: a depressão. Ela está cada vez mais presente na vida das pessoas. E pior, muitas vezes é uma doença silenciosa. Meu pai nunca acreditou nesse negócio de psicólogo, esse tipo de doença, nem nada. Meu pai sempre não achava que isso não tinha. Quando eu comecei a me sentir mais sozinho, digamos assim, começava a pensar mais nessa questão, né? Da questão do pensamento mais suicida também, né? A questão do pensamento de rejeição, sentimento de rejeição. Às vezes, quando eu ficava sozinho, eu achava que ninguém queria estar perto, tudo mais. Aí eu comecei a perceber que isso não era tão normal assim. O primeiro diagnóstico de depressão do Raul foi feito quando ele tinha 18 anos. Hoje, quase 10 anos depois, todos aqueles sintomas pioraram. Até que há 3 meses, ele resolveu pedir ajuda depois de uma crise. E essa foi a parte mais difícil. Quando eu assumi que eu tinha o problema, que eu estava com depressão e tudo mais, aí muita gente já começou a saber. Porque, aquilo que eu falei, quando a gente procura ajuda, a gente começa a entender o problema e a gente se sente mais livre também para falar e conversar com as pessoas sobre. O Raul já está sendo acompanhado por uma psiquiatra e uma psicóloga. Já foi medicado e está cada vez melhor. Ele serve de exemplo para muita gente que pode estar assistindo essa reportagem agora e que está percebendo os sintomas da depressão. O indivíduo ele começa com um cansaço constante, comprometimento do sono, alimentação,
Ele perde o prazer em fazer algumas atividades, só que sempre de forma muito discreta. E aí é nesse discreto que a gente tem que ter cuidado para ir observando primeiro, para não confundir essa leve tristeza com a depressão, ou no caso de realmente ser uma depressão, não deixar ela passar despercebida. O Setembro Amarelo está aí e serve para que todos possam falar desse assunto que em muitas famílias ainda é tabu. Depressão não pode ser vergonha. Tem tratamento e está disponível na rede pública gratuitamente, como nesse CAPS aqui. Nosso atendimento é com a equipe multidisciplinar, aliado o tratamento medicamentoso e as atividades terapêuticas. Como os atendimentos estão crescendo, aqui tem enfermaria e dormitório para casos mais graves, que precisam de internação. O Centro de Atendimento Psicossocial Benjamin Fernandes Matias fica no Parque 10, zona sul da cidade. Mas existem ainda outras opções. Temos um CAPS, que é gestão estadual, que fica no Santa Etelvina, que é o CAPS Silvério Tundes, e o CAPS Infantil, que é gestão municipal também, que fica na Zona Leste. Não precisa trazer exame, não precisa de encaminhamento, nada disso. Vem ao CAPS, será acolhido. Se for um caso mais leve, a gente encaminha para a policlínica. E o mais importante de tudo, é preciso olhar para si e observar o próximo. Alguém que está muito perto pode estar precisando de ajuda. A gente sempre se preocupa sobre a importância do indivíduo olhar e cuidar dele mesmo. Mas a gente esquece também de salientar a importância de você observar o outro. Porque às vezes é alguém muito próximo a você, que está desenvolvendo, está apresentando alguns sinais e alguns sintomas desses, que são uma série de sintomas que a gente observa, né, dentro da nossa profissão. E aí a gente não consegue identificar no outro. E finda que também o outro está pedindo socorro, está pedindo ajuda, e a gente não consegue perceber isso. E em Manacapuru, o Ministério Público realizou uma audiência para a implantação do Plano Municipal para a Pessoa com Deficiência. O que eles querem é uma chance para serem ouvidos. Nós precisamos mais de educação, tem de incluir a pessoa deficiente na sociedade. É na sociedade, gente. Nós temos que ser incluídos na sociedade. Com o auditório lotado na audiência pública para a implantação do Plano Municipal para Pessoas com Deficiência, que foi organizada pelo Ministério Público, eles puderam falar em alto e bom som suas dificuldades. É realmente juntar saúde, educação e tratar a pessoa com deficiência como um todo. A audiência pública que aconteceu aqui no Fórum de Justiça do município de Manacapuru ouviu pais e instituições que lidam com pessoas com deficiência. Dentre as principais deliberações está a determinação do Ministério Público para a implantação do Conselho Municipal de Assistência à Pessoa com Deficiência. O primeiro passo que, no entender do Ministério Público, deve ser dado é a constituição desse Conselho Municipal. Por quê? Porque é como se fosse você organizar uma pirâmide colocando a base dela. É esse grupo que vai discutir as políticas que faltam, como eu expliquei. A lei, ela fala de vários direitos, mas não adianta você olhar para cada direito isoladamente, você tem que olhar a rede de proteção à pessoa portadora com deficiência. Para esse pai, um passo importante para o surgimento de políticas públicas que atendam às necessidades das pessoas com deficiência no município. Eu acredito que agora vai poder ajudar muitas famílias, né? Conforme dados do IBGE, hoje o município tem em torno de quase 27 mil pessoas com algum tipo de deficiência. E através dessa audiência pública traz realmente o que os pais sofrem, né, por falta de uma política pública. A representante do Poder Executivo ressaltou as ações que deverão ser tomadas a partir das deliberações do Ministério Público. Então, a assistência social, ela já trabalha essa questão da inclusão da pessoa com deficiência, mas nós vamos fortalecer através da criação do Conselho Municipal da Assistência Social, abrindo espaço e abrindo diálogo com esses atores sociais, que é a SEM, a PAI e também outros que venham a nos procurar. O Ministério Público do município deve acompanhar o cumprimento dos apontamentos apresentados durante a audiência pública. E caso realmente, a gente espera que não, mas caso alguma coisa se paralise ou não progrida, nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis. Durante a audiência, foi lançado em Manacapuru o grupo Mães de Anjos e contou com a presença das meninas que inspiraram a fundação do grupo no estado. A minha irmã, a mais velha, com 18 anos, é a primeira modelo com microcefalia do mundo. E é para provar
Bom, esse grupo foi criado, ele tem em todo o Brasil, né? É um grupo que vem fortalecer para dar orientação às mães sobre as dificuldades. Muitas vezes elas falta de informação mesmo, de saber de como cuidar das crianças, de como alimentar, às vezes mesmo com uma troca de experiência, porque muitas vezes elas se isolam, né? E a Prefeitura lança edital de contratação para prestadores de serviços que vão atuar junto aos indígenas Warau. Quem traz os detalhes desse processo de seleção é a Amanda Amorim, com quem eu converso agora. Olá, Amanda, bom dia. Até quando os interessados devem entregar os documentos? Oi, Wilson, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a entrega dos documentos segue até o dia 2 de outubro. Os candidatos, eles precisam comparecer na sede da Secretaria Municipal da Mulher e Assistência Social e Direitos Humanos, que fica na Rua Airão, esquina com a Ferreira Pena, no centro da cidade. O horário de atendimento será das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Os candidatos, eles precisam levar os seguintes documentos: a cópia do documento de identidade, CPF, comprovante de residência e o título de eleitor, além de um currículo. Essas vagas, elas serão destinadas para os profissionais do ensino superior e do ensino médio. Os candidatos do ensino superior, eles devem atuar nas áreas de psicologia e assistência social. Já os candidatos do ensino médio, eles devem atuar como intérpretes e também como tradutores. Eles precisam falar espanhol e devem comprovar a experiência de pelo menos 2 anos. Eles vão trabalhar no período de 6 meses, a carga horária é de 40 horas e o salário para os candidatos do ensino superior é de R$ 2.800. Já para os candidatos do ensino médio, será de R$ 1.500. É importante enfatizar que eles vão prestar assistência para esses indígenas venezuelanos que chegaram em Manaus em uma situação muito delicada. Muitos ficaram abrigados ali debaixo do viaduto de Flores e agora já estão abrigados em locais que foram cedidos pela Prefeitura e agora a Prefeitura está recrutando esses profissionais. É uma ótima oportunidade para quem está desempregado e quer ganhar uma renda extra num período de 6 meses. Quem quiser participar precisa levar esses documentos até o dia 2 de outubro na sede da Prefeitura. Eu volto com você, Wilson. Ok, obrigado, Amanda. E atenção, você usuário do transporte coletivo que tem o cartão Passa Fácil. Começa a valer a partir deste domingo, 1º de outubro, a medida que autoriza a recarga de crédito em qualquer valor. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o Danilo Alves. Olá, Danilo, conta pra gente como vai funcionar esse novo sistema, o que muda a partir de então. Adriane, o que muda basicamente é que agora o usuário de transporte coletivo vai poder pagar o valor que quiser. A gente sabe que hoje o valor estabelecido do preço da passagem é de R$ 3,80. Mas agora no bolso ele tem R$ 5,00. Eu vou deixar de crédito, eu posso utilizar uma passagem de R$ 3,80 e fica o restante que eu posso pagar, encher de novo a carteirinha, como as pessoas falam depois. Antigamente a gente poderia fazer isso, mas o que a gente compra? Passagens. Então as pessoas que iam nas cabines, nos pontos de venda, compravam assim, não, me vê 3 passagens, eu quero 4 passagens a R$ 3,80. Tudo bem, colocavam ali e enchiam os créditos da carteirinha. A partir do dia 1º de outubro, o valor vai ser qualquer um. Eu quero colocar R$ 20, quero colocar R$ 30, eu vou deixar um valor estabelecido para o mês, que é R$ 120. Vou botar lá e aí vai ser descontado a cada vez que você passar na catraca, R$ 3,80. Depois o valor fica ali de troco, se você quiser ressarcir, repor no seu cartão, na sua carteirinha. Agora, se você me perguntar assim, poxa, mas a mudança vai acontecer no dia 1º de outubro e eu ainda, na verdade, enchi toda a minha carteirinha, já coloquei não sei quantos créditos. Calma, que o Sinetran ele fez também uma negociação para essas pessoas. Quem encheu a carteirinha no mês já seguinte de outubro com, 20 passagens, eles vão ser convertidos em dinheiro, que é o mesmo valor da quantidade de passagens que a pessoa já tinha. Por exemplo, eu tenho 20 passagens e depois que for convertido esse valor, eu vou ter R$ 3,80 vezes 20, que vai dar o valor que vai ser creditado no cartão, né, no cartão do usuário. Então, a partir do dia 1º vai ser assim.
É uma comodidade tanto para as pessoas que vão utilizar o transporte e também quanto para o Sinetran, que é o primeiro passo para lá na frente eles voltarem a insistir a retirar o dinheiro completamente das catracas dos coletivos. Volto com vocês, Adriane Wilson. Ok, Danilo, obrigada pelas informações. Isso, de fato, deve ser um facilitador para a pessoa que hoje não tem R$30 para abastecer, né, a carteirinha, e aí ele vai poder colocar qualquer valor. Isso deve estimular o que mais pessoas utilizem o cartão Passa Fácil e também, como o Danilo frisou aí, é uma tentativa de fazer com que essa seja a única forma de pagamento e, consequentemente, diminuir a quantidade de assaltos aos coletivos em Manaus. E depois do intervalo a gente fala da primeira feira com produtos 100% orgânicos inaugurada aqui em Manaus. O Manhã no Ar traz ainda as informações do curso de música da UEA. É um instante só, não saia daí.